Fala pessoal, tudo bom? Bom, estou trazendo aqui para vocês novidades que nós vamos ter aqui no Grupo Magnani. Nós estamos finalizando a nossa consultoria em criptomoeda. O que vai ser isso? Nós vamos mostrar para você que tem perfil, que quer entrar nesse novo conceito de investimento, que acaba sendo novo, né, para muita gente, a criptomoeda, Bitcoin principalmente. O que é isso que o Neymar está comprando macaco, figura de macaco? O que é o metaverso? Como que funciona e tudo mais? Essas figuras de macaco são NFTs. E o que é isso? E de repente essas coisas estratosféricas que se falam, valores, o porquê disso? Eu acho que o mais importante é assim, essa variação você tem que fazer e ver dentro do seu perfil se você se encaixa nisso ou não. Mas o pior de tudo é a gente não saber do que está se falando, a gente ser ignorante, né, nesse assunto. Eu acho que esse erro a gente não pode cometer. E aí nós estamos aqui para mostrar para vocês, não sobre investimento nisso, porque é uma coisa que é muito pessoal, é uma coisa que vai do seu perfil e tudo mais. Mas a gente quer mostrar para vocês como investir nisso com segurança, como você minimizar o risco no sentido de estar nisso mais seguro. Então assim, nós estamos falando de você ter a sua carteira, né? Você tem as corretoras hoje, por exemplo, aqui hoje no Brasil, a mais conhecida é a Binance, que é a Binance, né? Que é a corretora hoje maior mundialmente falando, mas ali você tem, ali é o pontapé inicial, ali é onde você inicia a sua jornada. E depois você tem a sua carteira, onde você guarda as suas moedas. E ali você tem toda uma segurança que você tem que cuidar, aí você tem que ter uma carteira fria que se chama, que é uma hard wallet. Então, tem alguns caminhos que a gente tem que percorrer para você estar tranquilo, para você ter as suas moedas dentro de um ambiente seguro. Acho que essa é a maior ideia, esse é o principal objetivo nosso. Depois, a forma de investir, aí fica um pouco a critério de cada um, o seu perfil e tudo mais. Mas que a gente conversa sobre isso e também apresenta algumas coisas que o mercado vai estar oferecendo, tá? Então, esse é o ponto. E aí, assim, o que é isso? O que é a criptomoeda? Como que funciona e o porquê disso, né? O porquê que isso hoje virou não, né? Porque o Bitcoin, acho que desde 2008 ele já foi instituído, mas cada vez mais você percebe que ele vai ganhando a característica de uma reserva de valor. O que é uma reserva de valor? Onde as pessoas guardam o seu dinheiro. E eu acho assim, melhor do que traduzir que está virando uma reserva de valor, é só verificar o valor dele mesmo. No tempo, a valorização que o Bitcoin teve. Então, eu acho que mais do que provado a reserva de valor no tempo, é você verificar pelo valor que ele hoje se encontra e que ele iniciou, né? A maior história que você ouve quando você vai ver sobre isso, vai estudar sobre o Bitcoin é a seguinte, que uma pessoa lá no início, quando lançou o Bitcoin, ele comprou uma pizza, ele pediu uma pizza e ele comprou com 3 Bitcoins, alguma coisa assim. E hoje o Bitcoin, no dia que nós estamos gravando esse vídeo, ele deve estar em torno de $39 mil, um Bitcoin. Então assim, é história que todo mundo sabe, que todo mundo já ouviu falar. E vamos pensar o seguinte, o Pix hoje o que é? O Pix, na verdade, hoje o Banco Central do Brasil também está vendo para criar moeda digital aqui do Brasil. O Pix hoje não deixa de ser uma moeda digital, a gente não precisa mais da moeda em papel, né? Você transaciona valores sem a materialização do dinheiro. E o Bitcoin simplesmente foi o pioneiro nisso, desde 2008. Então, se for para falar disso, a gente tem que falar de quem é pioneiro. E para mim, não é o que eu falei, que a gente sempre fala, não é para mim no sentido de eu sei disso, é só quem estuda, é só ir atrás que a gente verifica que esse foi o caminho que foi percorrido para chegar onde nós estamos hoje, né? Então, eu vejo muito claro o seguinte, a gente não pode estar de fora se novos conceitos estão sendo criados, estão sendo construídos. Então, faça a sua avaliação. O importante que eu acho é que a gente tenha a oportunidade de poder avaliar isso. Eu acho que esse é o principal.
você poder saber avaliar e se for aquilo que dentro do seu perfil, e principalmente assim, às vezes a gente não precisa ser 8 e 80 nas coisas, né? A gente pode, de repente, colocando o pezinho devagar e vendo como é que funciona, principalmente tendo a experiência, tendo o aprendizado daquilo. E aí a gente tem alguns caminhos para percorrer. E isso é o que a gente quer, é o que a gente está montando, é o que a gente está finalizando, que é a consultoria em criptomoeda. Então a gente sabe que nesse caminho você vai ter vários percalços e principalmente estude mais e invista menos. Então, cada vez mais estudando e investindo menos. Daqui a pouco você já estudou bem, você pode investir um pouco mais. E aí, isso é uma coisa gradativa, uma coisa progressiva. E nisso, a gente se insere nesse contexto, trazendo algumas coisas de experiência que a gente sabe desse mercado. E eu estou falando muito mais estudando do que investindo. Essa, pelo menos, é a minha realidade. Tá? Então, estamos aqui para falar disso. Nós vamos iniciar uma consultoria, nós vamos mostrar para você, desde uma abertura de conta nas corretoras principais, a sua carteira protegida através de uma hard wallet, através de ativos, como buscar esses ativos sem você estar incorrendo o risco de cair num site falso, num hacker, né? Que hoje, na verdade, o principal ponto também de segurança, mais do que a volatilidade, que isso, cada vez que passa o tempo, você percebe que o Bitcoin está entrando numa maturidade, vamos usar esse termo, é principalmente a segurança. Eu ouvi uma coisa que eu trago muito comigo mesmo, assim, nesse mundo das moedas, dos criptoativos, você é seu banco, você faz a sua segurança. Hoje, se a gente tem algum problema na nossa conta, a gente liga numa central de atendimento e mostra e tal. No mundo descentralizado, que isso é uma palavra que vai ser uma das primeiras que você vai ouvir, o que é? Você não tem um canal para você ligar e dizer, olha, eu errei aqui, mandei minha moeda errada, olha, eu entrei aqui e fui hackeado. Não, você tem que cuidar das suas coisas, você é o responsável pelas suas moedas que você tiver na sua carteira. Então, é isso que a gente quer mostrar, como minimizar isso, como você vai ter uma carteira segura, uma carteira que você vai estar tranquilo sabendo, olha, meus bitcoins ou a moeda que você quiser investir. E outra, muito mais que isso, não é meus bitcoins, porque o valor do bitcoin hoje está bem alto, né, para muita gente. Mas você pode comprar fração, você pode comprar R$100 de bitcoins, pode comprar R$200. Então, de repente você pode montar uma carteira e você mesmo ter uma regra de investimento gradativo. Então todo mês eu coloco um pouco e aí de repente a gente, dentro do seu perfil, a gente monta uma melhor realidade para você, tá bom? Então a nossa ideia é essa, é te mostrar como você pode entrar nesse novo conceito de investimento que, na nossa visão, ninguém deveria estar fora, mas também não precisa estar com os dois pés lá dentro. Eu acho que tem que ser uma coisa gradativa e quanto mais você tiver confiança naquilo e mais aquilo fazer parte do seu cotidiano, você ir entrando e cada vez mais investindo ou até vendo se é seu perfil também estar lá dentro desses investimentos, tá bom? Eu queria falar isso para vocês, dizer que a gente está finalizando essa nossa consultoria em relação a isso. A gente está batendo um papo com nossos clientes já investidores de como é que funciona. É um perfil, como eu falo nos outros vídeos, assim, o Grupo Magnani, a ideia é que a gente apresente soluções de investimento para vários perfis. Então você tem investimento imobiliário para uma pessoa mais conservadora, para uma pessoa mais que ainda a gente gosta muito daquele conceito de ver, né, o investimento, você está ali, seu investimento está ali, né, segurança em tijolo, né, que fala muito quando é imóvel. E aqui nós estamos falando de um outro tipo de investimento, investimento da era moderna, vamos dizer assim, um investimento digital, investimento hoje que tem gente pagando 800 mil, que eu acho que o Neymar pagou, numa figura de NFT, mas não é só uma figura de NFT. Eu acho que isso é importante
não é uma simples figurinha que está lá na sua carteira. Isso representa muito mais do que uma figurinha em uma carteira. Então, hoje você tem grandes marcas, Nike, Dolce & Gabbana e por aí vai, criando NFTs exclusivos. E aí eles estão gerando valor e trazendo exclusividade nessa era digital. Então, só entrando um pouco nesse conceito. Então, as coisas não são tão simples assim. Não é uma simples figura, tem uma ideia por trás disso. Agora, recentemente, que a gente está gravando um vídeo, o Elon Musk comprou, né, adquiriu o Twitter e tem um objetivo nisso. Ele está criando algumas coisas aí que ele quer implantar e por isso que ele adquiriu o Twitter. Tudo isso ligado nesse mundo de metaverso e NFT e tudo mais. Então, a gente não pode estar fora, para mim, na minha concepção, a gente não pode estar fora disso. Nós estamos falando da pessoa mais rica do mundo, que é o Elon Musk, e está de cabeça nisso cada vez mais. Então, eu acho que se ele não souber o que ele está fazendo, imagina a gente, né? Então, eu acho que essa é a ideia. Assim, quando a gente não sabe, vamos ver o que o grande está fazendo, e o grande está fazendo isso. Tá? Mas estou brincando, a gente sabe sim, dentro de uma realidade, a gente sabe e passamos por algumas coisas para saber, para que a gente possa já trazer uma coisa mais, com alguns atalhos, né, como a gente fala aqui, para que a gente corra o menos risco possível, principalmente pensando em segurança. Tá? Depois, perfil de investidor lá dentro, aí eu preciso saber com quem eu estou lidando, com quem que a gente vai estar assessorando, tá bom, gente? Então é isso aí, qualquer coisa entre em contato com a gente, tá ficando pronto o nosso link lá da solução, e qualquer coisa estamos à disposição, tá bom? Obrigado, até mais, um forte abraço.